para a glória do nosso Senhor. Depois desse monte de coisa, bora para a palavra? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Hebreus 10, versículo 19. Hebreus 10, 19. Nós vamos ficar em apenas alguns versículos hoje. E eu estava bem relutante, na verdade, agora no período da tarde também. Mas eu creio que o que Deus espera que a gente faça hoje à noite é olhar mais para a obra do Senhor, para a obra de Cristo, para o sacrifício dele. E desfocar um pouco do nosso ego, sabe? Quando a gente para olhar demais para a gente, eu não estou falando que a gente não precise se avaliar. A gente vai fazer isso, inclusive, a Bíblia manda a gente fazer isso. Mas à medida com que a gente se torna o centro de toda a nossa vida, a gente perde algumas coisas muito fundamentais do sacrifício de Jesus. Queria que você... Volta com a cruz em chamas lá para mim, por favor. Queria que você olhasse alguns segundos para ela. Uma das básicas diferenças entre como que a Igreja Católica Romana e a Igreja Protestante trata a cruz é porque a gente sempre vai ver, até vai ver a cruz na Igreja Evangélica, mas ela sempre vazia. Dentro do catolicismo histórico e romano, a cruz, ela vem com Cristo pregado. Essa é uma das principais diferenças do tratamento de cruz entre protestantes e católicos romanos. E embora essa imagem de Cristo na cruz não seja a última imagem, eu vejo que às vezes a gente erra em não observar o valor que isso tem. Porque o sacrifício de Cristo na cruz é o motivo pelo qual nós estamos aqui. O sacrifício de Cristo na cruz é o motivo pelo qual eu e você podemos respirar e ter um relacionamento com Deus. E Cristo, ele não está mais pregado na cruz porque ele venceu a cruz. Ele não está mais no túmulo porque ele venceu o túmulo. E ele não está mais morto porque ele venceu a morte. E se a gente perceber o valor que há nisso, a nossa vida é transformada não porque alguém nos ensinou uma coisa plenamente nova e diferente, mas é porque essa revelação chegou no nosso coração. E eu queria que você olhasse mais para a cruz hoje. E ao olhar para a cruz, consequentemente, você tira o olho um pouco do egocentrismo do nosso coração, sabe? De perceber apenas os problemas e estar aqui por aquilo que Deus pode te entregar. Às vezes por religiosidade, por entender que tem um ponto para bater. Eu tenho falado mais sobre isso nesse período, porque de verdade, querido, eu não entendo que a igreja deve ser um ambiente da gente apenas reunir. Aqui a gente precisa manifestar o reino de Deus, manifestar o corpo de Cristo, manifestar a misericórdia de Deus, e de verdade, toda a criação está gemendo por essa revelação dos filhos do Senhor, sabe? É nossa. Isso é responsabilidade nossa como igreja. E se a gente se entender dessa maneira, se a gente corresponder à cruz, a gente vai viver muito diferente. A gente vai viver muito diferente. Hebreus 10, 19 diz assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Pode fechar os seus olhos um minutinho? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra esta noite, te agradecer por esse ambiente, pelo tempo de adoração,
por cada um dos ministros, por cada um dos irmãos que estão aqui, que estão, ó Deus, cultuando ao Senhor, entregando ao Senhor, ó Deus, não somente um tempo, Deus, porque nós entendemos que estar aqui ainda não é muito, estar aqui é um privilégio. Obrigado, Pai, pela Tua bondade. Tua palavra diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós queremos viver essa realidade. Pai, que a Tua palavra, como uma boa semente, encontre a boa terra do nosso coração e que isso gere fruto 30, 60 e 100 por um, porque a Tua palavra precisa ser multiplicada dentro de nós. O entendimento, a compreensão, a aplicação, dá-nos isso. Ó Pai, de forma coletiva, comunique com a igreja, mas o que eu te peço é que o Senhor possa trazer revelações individuais também, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra dEle. Então vamos lá, versículo 19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. O que é o lugar santíssimo? Exatamente. Lá em Êxodo 26, 33 e 34, havia uma separação dos ambientes dentro do templo, né? Então, havia o lugar santo, o santo dos santos, né? Também o lugar santíssimo, era onde a arca ficava. Esse lugar, gente, só o sumo sacerdote que entrava ali uma vez por ano. Você vai conferir essa história toda em Levítico 16. E aí, ele entrava com o sangue e lá dentro ele expiava os pecados, né? Ele fazia uma ação para gerar o perdão de Deus e limpar o povo do pecado que tinham cometido. E aí, sabe quando a gente entende que havia de fato um lugar aonde a presença de Deus era manifestada? E no Antigo Testamento isso é muito forte, porque havia os espaços, é como se da porta para fora tivesse um nível de acesso a Deus, da porta para dentro havia outro, e em cima do altar aqui fosse outro. E aí não era todo mundo que podia acessar isso. Fala comigo, não era todo mundo que podia acessar a presença de Deus. Ó, gente, às vezes, como a gente tem as coisas muito fácil, aí você fala assim, agora tem, né? A gente sempre teve, a gente não valoriza tanto. Mas quer ver? Quem aqui não nasceu numa família com carro? O que acontece quando você compra um? Aí você fala, isso aqui vai mudar minha vida. Mas agora, quer ver? Quem aqui nasceu numa família que já sempre teve carro? Ter carro é um negócio assim, de outro mundo? Gente, se você nasceu numa família que sempre teve carro, nunca teve que pegar muito busão, você enxerga o carro com um valor. Mas se você nasceu numa família que não tinha e bateu muito a pé, que pegou móvel em cima daquela... E detalhe, que o móvel era em cima do esgoto, né? Você lembra dessa fase? Quando o carro chega, você fala, eu vou valorizar isso aqui. O povo no Antigo Testamento não tinha acesso livre à presença de Deus. Quando a presença de Deus era manifesta, todo mundo sabia que aquilo ia transformar a vida deles. Tinha gente que entendia a presença como um nível de juízo, tinha outros que recebiam a presença como um nível de manifestação de glória, mas ela nunca era, tá bom, tá mais ou menos. Não, a presença de Deus é algo extraordinário. E aí o que o escritor aos Hebreus, que é uma grande incógnita, né? A gente vai descobrir isso só quando Jesus voltar, de fato. Mas quem está escrevendo essa carta maravilhosa está dizendo para nós o quê? Meus irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós podemos entrar com confiança nesse lugar que ninguém podia acessar. Não podia, gente. Uma vez por ano.
O sumo sacerdote entrava lá para poder gerar essa expiação, essa purificação, para liberar perdão. E aí, o que ele está dizendo mais aqui que eu acho extraordinário? Primeiro, esse acesso foi conquistado pelo sangue de Jesus. Se não é o Cristo entregue na cruz por nós, a gente não poderia fazer isso. Nós não entramos na presença de Deus porque nós acertamos tudo, até porque a gente nunca chegaria nesse nível. Nunca. E por mais que você esteja vivendo uma vida se esforçando para santificar, não é o seu esforço que te dá condições de assentar numa mesa de comunhão, da ceia, para orar e dizer, eu sou bom mesmo. Nós devemos buscar a santificação, porque isso é prova da salvação que nos resgatou. Mas a gente não é justificado por obras. O que acontece, querido, é que quando você lê, você vai perceber que o que separava esse lugar santíssimo, que era a manifestação da presença de Deus, de um lugar em que as pessoas podiam acessar, era um véu. E esse véu, e a gente vai falar dele daqui a pouco, um pouco mais. Ele tinha um papel de separação. E o que está dizendo aqui no verso 19, é que agora, por causa do sangue de Jesus, nós podemos entrar com confiança nesse lugar. O que me chama a atenção é que não é só entrar, é entrar com confiança. Isso quer dizer que às vezes a gente fica dessa forma meio acanhado. Aí você fala, eu vou entrar aqui, mas, Deus, olha só o que eu fiz. Tem dia que de repente não dá vontade de orar, porque ou a gente está desanimado, ou porque a gente pecou em alguma coisa. E eu quero te dar 2 instruções fundamentais. Você está aqui? Primeira coisa, não se renda à sua vontade. Você fala, hoje eu não estou afim de orar, o que eu faço? Você vai orar assim mesmo. Você fala, hoje eu vou entrar com confiança nesse trono. Outra coisa, no dia que você pecar, não demore para voltar. A gente tem uma percepção que humaniza Deus em algumas coisas. Por exemplo, vamos supor que eu dei um tapa na cara do Rogério. Um tapão bem dado, um tapa não, um murro. Se eu pedir perdão para ele na hora, ele tem probabilidade de me perdoar? Agora vamos supor que passou uma semana, essa probabilidade aumentou? Porque a dor passou? Eu espero. Aí você fala, o cara me deu um murro na cara, eu vou demorar um pouco para perdoar ele. E a gente acha que Deus, no relacionamento com Deus também é assim. Você fala, eu vou esperar passar um pouquinho, porque parece que no dia que eu peco, eu perdi o dia inteiro. Então, agora eu só posso comunicar com Deus amanhã, ou numa próxima semana, numa outra oportunidade. Querido, Deus não é desse jeito. Primeiro, Deus não queria que você pecasse. Mas em nome de Jesus, quando você pecar, você deve correr para Ele na hora. Vou repetir. Quando você pecar, obviamente que Deus não quer que você peque, Deus não quer que eu peque. Mas no momento em que isso acontecer, não enrola para voltar. Se Deus, eu acabei de pecar contra o Senhor, pequei contra alguém, pequei contra mim. Isso gera afastamento entre eu e o Senhor, eu sei, o Senhor e eu. Me perdoa. Me ajuda. Aí você fala, não, vou pedir perdão amanhã, porque Deus está meio com raiva de mim agora. Amanhã já deve ter dado uma aliviada, né? Deus não é assim. Todo tempo longe do Senhor é tempo demais. Pode dizer isso comigo?
Todo o tempo longe do Senhor é tempo demais. Então corre para Ele. Ele está dizendo, Jesus abriu o lugar que ninguém podia acessar. Por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança. Não fica assim, será que eu posso? Ele está dizendo, pode, mas você não vai entrar com confiança na sua obra. Entre confiante na obra do Senhor. Ele é quem abriu esse caminho. E mais uma coisa, como que a gente vai buscar essa presença, querido? Disciplinas espirituais. E gente, eu falei no outro dia que eu estou cansado disso, mas não tem outra mensagem para o seu coração hoje. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos ler a Bíblia mais. Nós precisamos jejuar mais. Nós precisamos nos disciplinar mais. Sabe por quê? Porque tudo isso que nós estamos fazendo é essa busca por entrar nessa presença. Tem gente que passa a semana toda sem ler a Bíblia e parece que nem sente. Se você está vivendo isso, eu quero te dizer para que hoje você ore ao Senhor por mais desejo por Ele. É a mesma coisa de você passar a semana inteira sem almoçar, sem jantar. Isso vai fazer falta, gente? Acho que vai, uai. Você vai ficar desnutrido. E o que a gente precisa compreender para esse tempo? Essa demonstração pelo desejo, essa demonstração de desejo pela presença de Deus, são passos em direção a essa presença. Quanto mais buscarmos, mais dele nós vamos perceber. Porque Deus não tem filhos prediletos, mas existem filhos que o preferem mais. Eu não sei como é que está a sua busca por Deus, mas esse é o tempo de buscarmos mais. E de repente está tudo tão esquisito, tão difícil. Você fala, pastor, antes eu tinha mais tempo, então eu conseguia me ajustar. Agora, por causa do trabalho, dos estudos, de tanta coisa, parece que está me sufocando. Querido, todo mundo passa por isso. Sabe qual que é o segredo? Sabe qual que é o segredo? Faça tudo para a glória de Deus. Quer com mais, quer babais. Faça tudo para a glória de Deus. Isso quer dizer o quê? Quando você entrar no seu trabalho, você não deixa Deus. Igual o Geraldão está lá fazendo a obra na casa dele. Ele está subindo um sacão de cimento lá naquelas escadas, e ele está dizendo, eu estou fazendo isso aqui para a glória de Deus. O público está lá virando a massa, lá agora virou patrão, não vira massa mais. Mas tá bom. Ele está lá fazendo os orçamentos e fala, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Quem está virando massa é o Isaac, né? Ele está fazendo para a glória de Deus. Se a gente gera essa dualidade, essa separação entre as coisas que são de Deus e as coisas que não são, a vida fica secularizada. Tudo que a gente vai fazer precisa ser para a glória de Deus. A gente não devia sair desse lugar que Jesus abriu com o sangue dele. Entra e não sai. Pastor Márcio que falava muito sobre isso. Esse negócio de orar começando assim, Senhor, eu entro na tua presença. Se por que você saiu? Entra e fica. Querida, a presença do Senhor, ela é prazerosa. Esse lugar santíssimo, isso também vai nos conduzir a uma vida de mais santidade, de mais devoção, de mais busca pela presença. Deus está disponível. Queria que você guardasse isso no seu coração. Deus está disponível. No versículo 20 diz assim, porque por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que levava ao lugar santíssimo. E aqui eu encontrei essa contradição interessante, né? Por sua morte, ele abriu um caminho novo e vivo, ou seja, a morte e a vida colocada tão perto uma da outra. Gente, a morte de Jesus é um absurdo.
Deus faz justiça, só que de verdade, era para a gente estar pregado naquele lugar. O único que não merecia morrer dessa forma. E o que ele faz? Ele se entrega. E a entrega de Cristo na cruz, ela muda a história. A morte de Jesus na cruz, ela intervém na nossa história. Então ele abre esse novo e vivo caminho. Através da cortina que levava ao lugar santíssimo. Quando a gente aprende sobre essas coisas, o que a gente compreende? Primeiro, que no Éden, todo o caminho que levava a Deus foi quebrado. Sabe essa frase que diz assim, todos os caminhos levam a Deus? Mentira. Só tem um caminho que leva a Deus. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Só tem um caminho. Os outros podem até levar para algum outro lugar, mas não leva ao Deus Pai. Esse caminho que ele abriu, mais uma vez, ele entrega a vida dele, e o caminho em direção a Deus é asfaltado pelo sangue de Cristo. Querido, o que Cristo faz na cruz não é pouco. O que Cristo faz na cruz é tudo o que a gente precisava, mas era tudo o que a gente não merecia. Essa é a plena definição de graça. Mais uma comparação sobre como que funcionava no Antigo Testamento. Lá em Êxodo 26, você vai ver como que é feita então essa cortina, que separava esses dois ambientes. Vamos lá, verso 31. Êxodo 26, 31. 31 ao 33. Para o interior do tabernáculo, confeccione uma cortina especial de linho finamente tecido, enfeite-a com fios de tecido azul, roxo e vermelho, e com querubins bordados com habilidade. Pendure a cortina em ganchos de ouro, presos em 4 colunas de madeira de acácia, revertidas de ouro e apoiadas sobre 4 bases de prata. Pendure a cortina interna com colchetes e coloque a arca da aliança atrás da cortina. Essa cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Aonde a arca estava, a arca era a maior manifestação da presença de Deus ali. Ela ficava separada por essa cortina. Querido, o que a gente vê é que esse véu do templo, né, essa cortina que faz essa separação, ela simbolizava não somente uma proteção para a arca, mas era uma separação do próprio Deus. No versículo 21, o que a gente vê? Uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois essa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Vamos perceber que, primeiro, no versículo 21, uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus. No original, esse sumo sacerdote que governa tem tudo a ver com aquela referência de o cabeça do corpo. Tem tudo a ver. Ele diz, existe alguém que está governando, dirigindo, liderando essa casa. Quem que é essa pessoa, gente? Hã? Vocês estão aqui? Uma vez que temos o sumo sacerdote que governa sobre essa casa, esse é Jesus. Ele não se torna apenas o sacerdote, mas o sumo, isso quer dizer o maior sacerdote. Ele agora é quem está fazendo o processo de representar-nos diante de Deus. E ele está dizendo para nós, agora não é só alguém que vai te representar, você pode entrar nesse lugar. Esse lugar está aberto, está liberado para nós. Ele tem esse governo. Em Hebreus 10, 22, então, entendemos isso. Entremos com o coração sincero e plena confiança. Gente, coração sincero. Às vezes a gente tem
uma bobagem de apresentar e de fazer orações que talvez a gente não teria coragem ou teria vontade de fazer. Tem dia que de fato a gente está assim hoje, Deus, hoje está difícil. E a gente fica tentando mascarar as coisas, sabe? E de verdade, sabe o que Deus deseja? Um coração contrito e quebrantado. E o que eu acho muito interessante é porque Davi, depois de falar sobre esse coração contrito e quebrantado, ele fala de um coração disposto a obedecer. E existe uma vinculação grande também sobre esses dois assuntos. Até porque é difícil de definir o que é um coração contrito e quebrantado. E a gente fala muito sobre isso na igreja, né? Não, a gente tem que ter um coração contrito e quebrantado. E isso é o quê? Querido, Deus está nos chamando hoje, mais uma vez, para ser sincero diante da presença dEle. Mas também apresentar aquilo que a gente entende que falta. Porque de repente você não está muito afim para alguma coisa, mas você diz, Deus, eu sei que o Senhor pode mudar o meu coração, para que os desejos do meu coração sejam mais parecidos com os teus. Eu não quero viver humilhado pela minha vontade, a minha vontade ela é pecaminosa, mas a vontade do Senhor é santa, a vontade do Senhor é perfeita, agradável, a vontade do Senhor é a realidade da bondade que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero viver conforme os meus pensamentos, me dá os teus, Senhor. Não é todo dia que talvez você está afim até de vir para cá, aí você fala, mas eu vou, porque eu preciso me subjugar. Eu não posso andar segundo a minha vontade, porque se eu for viver assim, o caminho que está destinado para mim é o inferno. E querido, é verdade. Existe uma diferença entre filhos obedientes e filhos desobedientes. O obediente vai experimentar coisas que o desobediente nunca vai experimentar. Mas uma coisa é verdade: os desobedientes vão experimentar realidades que os obedientes também não vão experimentar. O que Deus espera? Que a gente primeiro entre. A pior coisa que tem é você dar um presente para alguém e essa pessoa desvalorizar o presente que você deu. Pais aqui sabem bem disso, né? Vamos supor que a Kátia mais o Weber juntou a grana e deu um carro para o Samuel. O que você acha? Beleza. Só que o carro que ele te deu, você fala assim, não gosto dessa cor não, vou deixar aí. Continua andando a pé. Qual que é o sentimento no coração dos pais? O que Cristo nos deu não foi um carro, foi o acesso à presença de Deus. O que acontece se a gente não entrar? Quando Jesus diz, quando você for orar, entra para o seu quarto, fecha a porta, e você vai orar, o Pai que te vê em secreto vai te ver, e Ele vai te recompensar. Outras traduções vão dizer isso, se você ora em secreto, o Pai te recompensará em público, e isso é uma doideira. Querido, primeira coisa, entre, mas entra como? Com um coração sincero. Rasga o seu coração diante do Senhor. Se está triste, não finge que está feliz. E se você está feliz, não finge que está triste. Porque tem gente que parece que ama a dificuldade. Procura motivos para reclamar. E sabe o que eu quero te dizer, querido? Você tem muito a agradecer também. Quando a gente se afasta dessa presença, desse lugar onde Deus deseja se revelar, o melhor da presença de Deus não são os presentes que Ele dá, é a própria presença mesmo. Estar na presença de Deus, querido, você tem literalmente tudo que você precisa. A vida na terra, ela é temporária, mas a vida com Deus, ela é eterna, e Ele tem isso para nos dar.
algum tempo atrás, eu estive num evento em que eu não conhecia muitas pessoas. A gente foi convidado para ir, mas eu não conhecia direito as pessoas. Fui tocar. E tocando lá, no casamento, na hora que acabou, vi todo mundo ali festejando e tal. Como eu não conhecia muita gente, eu vim embora. Eu fiquei refletindo sobre isso. Por quê? Pensa comigo. Você já foi num evento em que você não conhecia ninguém? Como é que é o ambiente? Ruim demais. Agora imagina uma eternidade com Deus, ô Geraldo. Vai ser bom demais. Agora pensa comigo, você está desejoso por ir para uma eternidade com Ele, sim ou não? Só que você não entra nesse lugar. Qual que é a impressão que dá? Eu estou meio deslocado aqui. Parece que eu não conheço muito bem. E quando Jesus, no final de uma das parábolas, ele diz assim: afastai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. E outros, ele diz assim: muitos vão dizer, em teu nome, Senhor, eu operei milagres, eu fiz um monte de coisa. Eu até fui lá na Batista Rocha Eterna. Só que ele diz assim, como é que você chama mesmo? O que me deixa encabulado é como é que o Deus onisciente diz que não conhece. Fala, eu não te conheço. Mas ele não é onisciente? Isso quer dizer que ele sabe de todas as coisas. Ele conhece tudo. Só que a tradução mais fiel para esse texto é: eu não sou íntimo de você. Se a gente for analisar o que Jesus está dizendo com isso, eu vou abrir um caminho para você acessar a presença de Deus. Se você não a acessar, você vai ser um estranho na presença do Pai. Esse lugar está disponível para nós. O grande privilégio é ter a porta aberta. Embora ela seja estreita, e o caminho também é estreito, é o caminho que leva à vida. Gente, nós temos isso aberto diante de nós. Mas a questão é, nós vamos entrar ou não? Primeiro, entre com o coração sincero. Aí você vai orar dizendo: Senhor, está aqui o meu querer, mas eu quero exterminar isso aqui em busca da tua vontade. Eu não quero ficar desse jeito mais não. Eu preciso. Porque de verdade, entregar o coração é entregar o desejo. O que eu queria? Eu queria fazer uma loucura. Ganhar muito dinheiro mundo afora e ficar ostentando com as menininhas. Tem gente que tem esses desejos, né? O que a cruz diz? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Ao invés de cumprir os desejos do seu coração, vem sofrer com o Senhor. Um caminho, e detalhe, porque a gente está tentando se anestesiar do sofrimento, quando o Senhor está dizendo: eu quero te ensinar por meio disso, eu vou te fortalecer por meio disso, você vai terminar esse processo mais parecido comigo, eu tenho uma eternidade para você. Como acessar isso agora? Eu abro um caminho com o meu sangue para que você possa acessar. Agora está aberto, só que a decisão de entrar não é de Deus. Vou repetir. A decisão de entrar nessa presença não é de Deus. Essa decisão é individual. Tem dia, às vezes, que parece que eu acordo já sedento pela presença. Eu vou entrar e eu vou chorar nesse lugar. Eu não vou ver o tempo passar. Como uma noite gloriosa, como a de ontem, como a de hoje. Você fala, olha o que a presença de Deus está fazendo. Ela tira o peso, ela te cura, ela te transforma, ela te anima, ela também confronta você para uma transformação. A presença de Deus faz tudo o que precisa ser feito. Você não pega aos poucos, você pega tudo.
Mas tem dia que parece que não. O fardo pesa e você fala, nossa, Deus do céu, mais um dia para ir para o culto. Aí você fala, eu vou negar a mim mesmo, eu vou buscar o Senhor é o Deus da minha vida, eu não posso passar um dia sem o Senhor, eu não posso deixar de buscar um dia, um minuto fora da tua presença é muito tempo. E a gente valoriza a presença de Deus. E plena confiança, na sua obra não, na confiança. Gente, outra versão vai dizer fé. Aqui a gente vai entrar compreendendo que é o sacrifício de Jesus que nos dá condições de entrar nesse lugar. E Deus aceita esse sacrifício. Nossa consciência culpada, pois nossa consciência culpada foi purificada. Ô gente, igreja amada do Senhor Jesus. Tem gente que recebeu perdão pelo pecado, mas não recebeu perdão pela culpa. No Antigo Testamento haviam 2 sacrifícios, um pelo pecado e outro pela culpa. E eu vejo Jesus, assim de braços abertos, assim, carregando tudo. Ele carrega o seu pecado e o meu pecado. Ele nos perdoa, Ele está à disposição de nos perdoar, de nos reconciliar, de dizer, pode vir, existe uma presença liberada sobre a sua vida, eu quero te ensinar como acertar, eu quero transformar a sua vida, a sua mente, eu quero que você viva uma vida transformada em mim, pode vir. Aí a pessoa faz o seguinte, crava lá o pecado, só que deixa a culpa continuar consumindo. Olha o que eu fiz. Sei que Deus já me perdoou. Aí começa a remoer. E o que acontece é que ao invés de sair do pecado, a culpa continua sujando. Querido, não existe pecado que o sangue de Jesus não possa limpar. Vou repetir. Não existe pecado que o sangue de Jesus não possa limpar. Aí você fala, nossa, mas isso que eu fiz foi muito grave. Talvez tenha sido mesmo. Não estou aqui para dizer que não foi. Mas eu quero te dizer que o sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo o pecado. E aí não é só do pecado, mas Ele nos livra da culpa também. Jesus na cruz, Ele recebe todo o nível de condenação, toda a dor, tudo aquilo que era contra nós foi lançado contra Ele. Aí sabe o que parece que a gente está tentando fazer? Jesus, essa cruz está muito pesada, então eu vou carregar uma beirada aqui para você. Sendo que não precisa. Jesus deu conta, gente. Você pode dizer comigo, Jesus é suficiente. Agora fala com fé. Jesus é suficiente. O caminho que foi aberto é suficiente, o sacrifício que foi feito é suficiente, entregar a nossa vida a Ele é suficiente. A gente precisa ver isso, essa consciência culpada sendo purificada e o nosso corpo lavado com água pura. O que acontecia no Antigo Testamento era exatamente essa cerimônia. Eles tinham que se lavar, eles tinham que se limpar ali. Só que agora o que nos lava não é simplesmente uma água natural, mas agora somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que ele começa? Tirando o pecado da nossa vida. O mundo recebe purificação porque o Espírito de Deus está nos conduzindo ao lugar de santidade. Ele nos revela Jesus, o Cristo crucificado. Se a gente não assumir isso, gente, literalmente você está tentando se justificar, isso não vai funcionar. No Metanoia eu falei sobre isso, né, na aula de escatologia. Quando a gente ouve falar sobre o juízo final, parece que vai ter um tribunal, né? E dentro do meu conceito bíblico não vai haver. Na verdade, no dia do juízo, na verdade é dia só de distribuir sentença. Por quê? Jesus se posiciona como advogado agora. Alguém pode fazer uma defesa melhor do que a defesa de Jesus?
Você quer ser defendido por Ele? Eu quero. Ele vai me justificar. Ele vai te justificar também. Naquele grande dia, a gente não vai chegar para Deus e falar assim: Deus, mas espera aí, deixa eu explicar aqui, contra-argumentar com o Senhor. É só entrega de sentença. Se existe um juízo acontecendo, é esse tempo, porque Ele está se posicionando como nosso advogado. E Ele nos defende. Se a gente entender isso, se a gente entender isso, a gente vai abrir mão dessa consciência culpada para viver a mente de Cristo. Vamos abrir mão da nossa própria vida para viver uma vida como Deus espera que a gente viva. E isso muda tudo. Isso muda tudo, simplesmente isso. E a gente vai ser lavado e purificado. Verso 23. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Querido, eu não sei quais são as promessas que você recebeu de forma individual especial, mas existe uma promessa que Ele vai cumprir. Jesus vai voltar e Ele vai estar e tabernacular com a igreja dele. O retorno de Cristo está chegando. A gente precisa se atentar e lembrar que essa é a maior promessa. Ah, pastor, mas Deus me prometeu uma casa de ouro, com um cordão de ouro, com um carro de ouro. Legal. Deus vai cumprir as promessas dele, todas. Não vai ficar uma sem cumprir. Porque Ele é fiel à sua própria palavra. Mas de verdade, querido, o retorno do Senhor precisa ser a promessa mais aguardada por toda a igreja. O Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, Senhor. 24. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E embora a gente estava falando aqui sobre coisas que eram muito individuais, porque entrar é cada um. A gente pode até entrar junto, mas essa decisão é individual. Tem gente aqui hoje que decidiu entrar, e tem gente aqui hoje que decidiu não entrar. Você sabe, olha para o lado e vê se essa pessoa está na presença mesmo. Você fala: pastor, hoje está difícil, estou num sono. Já tem tanto tempo, parece que eu perdi o caminho. Vem cá, Diegão. Diegão, meu amigo, pode subir. De repente você realmente se perdeu no caminho, estava andando lado a lado com o Senhor. Vamos pra... É que a gente não combinou, né? É. Aí o Diego está fazendo o papel de Deus, e eu estou fazendo o papel de você. Você está meio moreno. Moreno é brincadeira. Aí você está aqui convivendo com Deus, ouvindo as coisas do Pai. Aí você fala: a presença de Deus é a melhor coisa que tem. E de repente alguma coisa aconteceu que te chateou. Aí você fala: hoje, Deus, eu não vou orar tanto não. Eu acho que teve uma coisa que está me chamando muita atenção. Você viu o que o pastor fez comigo? Você viu? Eu estava assistindo aquilo e aquilo me sujou um pouquinho. Eu acho que eu não devo acessar essa presença. O irmão passou e não me cumprimentou. Eu estou muito cansado do trabalho. Parece que eu estou orando e Deus não está me ouvindo. Chegou um momento em que parece que eu estou muito perdido, eu estou muito afastado de Deus. Aí você vem para um lugar desse que diz: existe um caminho novo, completamente pavimentado pelo sangue de Cristo. E Ele diz o seguinte: se você se aproximar de mim, eu vou me aproximar de você. Eu não sei quais são os motivos que te afastaram, mas eu sei os motivos que você deve voltar.
Existe um tempo na vida da gente que parece que tudo fica embolado. E, querido, a luz de Cristo, quando ela é acesa, ela mostra o caminho de volta. E o que eu acho incrível é porque o caminho de volta, por causa do sangue de Jesus, o caminho parece que ele fica reduzido, sabe? Jesus não é um atalho, querido, Jesus é o caminho. E se a gente for analisar, todos nós aqui estamos a uma oração de distância de Deus. Todo mundo. Todos nós aqui, sem exceção, nós estamos a uma oração de distância de Deus. Como que a gente vai corresponder ao sacrifício da cruz de Jesus, estando em plena confiança, com sinceridade, tendo a mente purificada, o corpo lavado, todas essas coisas que são apontamentos do Antigo Testamento se cumprindo agora no Novo, com o sacrifício de Jesus, e basicamente o que Cristo está apresentando para nós nessa noite é uma porta aberta. Dizendo, antes havia um negócio, um véu que separava isso, por causa de Cristo não existe mais. É o que diz lá em Lucas, a gente vê isso acontecendo. Se a gente, Mateus 27, 51, corta aqui para mim, por favor. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo, a terra estremeceu, rochas se partiram. Esse é o momento em que Jesus dá um grito na cruz, não de dor, mas dizendo, está consumado. Está pago. Aquilo que estava contra mim, contra você, foi resolvido por Cristo e o seu sangue na cruz. E aí o que acontece? Agora, depois de tratar de forma individual, entra nessa presença. Ele está dizendo, como é que a gente vai fazer? Volta lá em Hebreus, por favor. Como que a gente vai fazer para que agora, de forma coletiva, todo mundo possa encontrar esse lugar também? Pensa em como motivar uns aos outros. Aí nós temos um culto. Que hoje serve para quê? Para te dizer, entra nesse lugar e não sai dele mais não. O sangue de Cristo Jesus te purifica, então, esse negócio de ficar assim, vou esperar amanhã, vou esperar resolver. Querido, a melhor coisa que tem é ser transformado pelo Senhor. Quem aqui, vamos supor que alguém quebrou o braço. Aí o que a pessoa faz? Ela dá aquele puxão assim e volta o braço para o lugar. Aí só na hora que estiver fazendo tudo certinho, jogando basquete, virando massa, fazendo um monte de coisa, tá lá capinando, subindo, carregando saco de cimento, aí já fica. Pá! Aí ele, meu braço agora tá da hora, vou lá no médico. Dá? Quem faz isso? Às vezes a gente está esperando resolver um problema que Deus quer intervir para nos ajudar. Aí você fala, primeiro eu vou parar isso aqui. Aí depois eu vou ser constante. E Jesus está dizendo para nós, a porta é estreita, o caminho é estreito, mas se você entrar, você vai encontrar vida. Deixa Ele te transformar, deixa a comunhão com Ele fazer isso. Pense em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Gente, as boas obras não nos salvam, mas as boas obras são uma marca de quem foi salvo. Vou repetir, as boas obras não são para a salvação. As boas obras é uma marca em quem foi salvo. Ah, por que você está fazendo isso aí? Porque eu recebi a salvação. Porque também não dá para dizer assim, eu fui salvo e continuo vivendo uma vida obscura igual eu tinha antes. Não tem como. Você fala, e aí, como é que você está? Não, estou bem. O que você fez? Passei por um tratamento longo, mas eu consegui. Beleza. Agora não dá para dizer, não, passei por um tratamento e eu estou péssimo, mas está ótimo. Não, o tratamento precisa mudar a gente. E o que nós precisamos? Nos aproximar de Deus.
permanecer nesse lugar, apresentar as boas obras, uma prática de amor. Querido, quando eu venho para cá para servir vocês, eu penso nisso. E eu quero que todo mundo aqui possa desenvolver uma vida de fé. Eu tenho dito aqui algumas coisas, né? Olha, quando você chega num ambiente como esse, cola em quem é mais crítico que você. Começa assim. Porque no dia que você não estiver muito bem, você fala... E quem não está muito bem? Você fala, daqui a pouco você se torna referência para quem não está muito bem. Mas a gente precisa desenvolver uma vida de fé. Não só uma fé para receber milagres, mas uma fé para desenvolver uma vida de salvação, porque é isso que Deus tem para nós. Isso é consequência da ação de Cristo. Verso 25. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. E aqui, mais um versículo escatológico, falando sobre o retorno de Jesus. E eu quero dizer para você, que não está no metanoia, porque quem está no metanoia está bem advertido sobre essas coisas. Tem gente que se tornou domingueiro de propósito, porque quer. Nós só temos 2 dias de culto, gente. 2. Quantos? Quarta e domingo, porque normalmente quem vem de manhã não vem à noite. E está tudo bem. Quem chega aqui e vai passar a transferência, principalmente comigo, com o Tiara, com o time, sabe que a gente não fica cobrando. Se você não falta, a gente sente sua falta e manda mensagem. Sim ou não? Oh, eu senti sua falta hoje. Eu passei cumprimentando todo mundo. Eu sei quem não veio hoje. Aí sabe o que acontece? A gente só tem 2 dias de culto na semana. O que a pessoa faz? Glória a Deus, vou faltar em um. Tem gente que não consegue, e eu entendo isso. O culto na quarta-feira, há muito tempo atrás, era 7h30. Eu não chegava a tempo por causa do serviço. O que a gente fez? Subiu um pouquinho o horário do culto, 8 horas. Por quê? Tem gente batendo 6 horas do centro da cidade para cá. E o que a gente tem dito? Vem mesmo sem tomar banho. Quarta-feira não é dia de tomar banho para vir para o culto. Ó, pesado. Eu não sei com quem você trabalha, né? Se você pode tomar banho, tome banho, mas não deixe de vir. Tem gente que não está tomando banho nem no domingo, né? Mas tá bom. Vem. O que Deus tem feito aqui nas últimas quartas-feiras, eu não posso te contar. O que Deus tem feito aqui, e aí, eu até falei sobre isso, porque a gente é polido, né? Aí fala o quê? Quem não veio não perdeu, só deixou de receber. Mas eu estou te dizendo uma realidade, está deixando de receber muito. Não é pouco não, é muito. Se você tem condições de vir, vem. E eu não estou dizendo que a presença é acessada só aqui dentro. Isso seria uma grande heresia. A realidade é que você pode acessar a presença de Deus em qualquer lugar. Literalmente qualquer lugar. Mas quando a gente fala disso aqui, ó, não deixemos de nos reunir. Gente, reunião só tem 2 dias. Aí você fala, se eu for na igreja quarta-feira, isso vai me matar. Eu vou deixar para você refletir, eu não estou te cobrando. Mas como pastor dessa igreja, eu tenho que te dizer, isso aqui é a palavra de Deus para nós. Se você pode e não vem porque você não quer, você está fazendo errado. Aí você fala, pastor, mas tem dia que quarta-feira não é tão bom, o louvor não é tão bom, a palavra eu não entendo muita coisa, só que o culto não é para isso. Quem estava aqui domingo passado entendeu um pouquinho melhor sobre, né? Que o culto é para você entregar ao Senhor. Se Ele quiser te entregar também, glória a Deus, se Ele quiser derramar alguma coisa.
Mas de verdade, no dia que o culto não fluiu nada, você não entendeu muita coisa, você sai satisfeito porque eu entreguei a minha adoração ao Senhor, eu vim para coletivamente honrar a Deus e ouvir uma palavra, eu estou saindo daqui porque eu ouvi, mesmo que seja um versículo que falou comigo, alguma coisa está acontecendo, eu estou gastando tempo na presença do Senhor. Não, mas é porque é isso, se não rodar não valeu. Deixe de ser imaturo. O que nós desejamos é honrar ao Senhor, porque esse é o principal objetivo da igreja. Nós existimos para a glória de Deus. O culto não vem para nos satisfazer, o culto vem para satisfazer o coração de Deus. No final da reunião, o que nós perguntamos é: Deus, o Senhor ficou alegre com a gente hoje? O Senhor sonda o coração de cada um aqui. Ele sabe se você está bem, se não está. Se o seu coração está fechado, está aberto. Se você está distraído. Se você está aqui focado, procurando encontrar alguma coisa no Senhor. Ele sabe se você está eufórico. Se você está angustiado, Ele sabe. Mas uma decisão nossa, e Ele não vai. Ô, gente, Ele está dizendo, Ele instrui, Ele está direcionando, isso que é palavra. Vai, não deixe de reunir, como muitos têm feito. Vem para a igreja. Quarta-feira é um bom dia, porque está bem no meio da semana. Você pode receber uma palavra que muda a direção. Ou você fala assim, não, mas eu estou tão cansado, tão cansado. Tem gente que dorme no culto, sai daqui renovado. Quer a palavra foi uma bênção? Não, porque dormiu o culto inteiro. Aí a pessoa... Mas é um esforço, gente. Igual a turma chega, levanta, fica escorado ali, ó. Igual um puleiro ali, todo mundo assim. Isso é para quê? Para não dormir? Mas o que eu enxergo? Está esforçando para ficar. Acordado, prestar atenção. Está esforçando. Não deixamos de reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora, que o dia está próximo. Jesus está voltando. Já havia essa notícia há mais de 2000 anos atrás, agora está mais claro ainda. Não deixe a sua fé mais ou menos. Querido, o morno não é aquele que estava frio e está esquentando, o morno é aquele que estava quente e está esfriando. Cuidado com isso. Chegou o tempo de Deus para a nossa vida. Aí está falando, veja, pense como que todo mundo junto consegue honrar mais ao Senhor. Como todo mundo junto consegue acessar esse lugar que Jesus abriu. Valorizem mutuamente o sacrifício de Cristo. E eu quero te pedir para ficar de pé. E para honrar esse momento todo, essa palavra, nós vamos cear.